Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Amado irmão e irmã, queremos falar hoje sobre o satanismo. Esse tema tão pesado, mas que é necessário nós falarmos. De modo especial, o satanismo ele tem várias linhas, né? Primeiro, talvez uma palavra boba, mas esclarecer. De fato, quem é Satanás? Porque às vezes nós confundimos, né? Achamos que Satanás e os demônios são as mesmas coisas. Por exemplo, Satanás é aquele que se rebelou e é aquele que conduziu, chefiou a rebelião contra Deus. Ele foi aquele que os santos padres nos ensinam que gritou: eu não servirei. E ele foi convencendo a outros anjos a não servirem a Deus. Então houve esta grande batalha no céu. Claro que numa forma espiritual essa batalha, não como nós entendemos batalha nesse mundo. Então o satanismo pressupõe que as pessoas começam a aderir também a esse plano de Satanás. Qual é o grande plano de Satanás? Nos levar para o inferno e para a infelicidade. Nos levar, assim como ele, ter um ódio e uma revolta total contra Deus. E para isso, a primeira arma que o demônio usa não são as seitas, mas a primeira arma que o demônio usa é a tentação para que nós caiamos no pecado. Então existem quatro formas do demônio, de forma mais conhecida, agir no mundo. Pela tentação, que é a forma mais forte e mais corriqueira, porque é essa forma que leva mais almas para o inferno, porque ao cair na tentação a pessoa fala sim ao demônio e expulsa Deus do seu coração. O nosso coração, como falam os santos, é o próprio céu, porque onde está Deus, lá está o céu, lá está o paraíso. Então nós vamos com o pecado mortal expulsando Deus do nosso coração. Então a primeira parte que Satanás vai atuando e os seus demônios é a parte da tentação, de nos levar a dizer não a Deus. Tem a segunda parte também, que é a opressão, onde o demônio vai oprimindo a vida das pessoas e vai deixando muitas vezes com falsas enfermidades, com problemas de vícios, com tantos outros problemas, usando a parte da opressão. Existe também a parte da infestação, que são locais onde existe, o demônio vai atuando também, tanto em objetos como em casas. A presença dele vai, até a gente fala em casas mal assombradas, né? Mas não como mostra os filmes de terror, não é bem assim, mas existem casos mesmo onde existem casas infestadas pela presença de demônios. E é preciso orações de libertação para que de fato essa casa não seja mais atingida por maldições, infestações do demônio. Existe também as fechações. Vexações são experiências que os santos tiveram, aonde o demônio batia neles, onde o demônio pegava nos cabelos e levantava. Experiências místicas mesmo. Geralmente, quem tem essas experiências não é qualquer pessoa, são pessoas onde Deus vai purificando, permitindo que o Satanás haja dessa forma com eles. Por exemplo, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Gema Galgani, Beata Alexandrina, São Bento, São João Maria Vianney e tantos santos aqui, se fosse falar em números, por exemplo, São João Bosco também, de colocar coisas terríveis, aparecer em forma de monstro, aparecer em forma de mulher tentando, bater na pessoa, aparecer às vezes de diversas formas, até em forma de alguns santos ou anjos ou do próprio Jesus, e tentar de todas as formas bater, destruir aquele santo. Então são as vexações. Essa experiência geralmente quem tem é os místicos, onde Deus permite, claro, para que eles sejam cada vez mais purificados e também derrotem o demônio. E uma outra experiência que existe é a possessão. Essa é mais rara e acontece que muitas vezes ela é confundida. A possessão, ela muitas vezes ela é mal interpretada, porque muitas igrejas, por exemplo, evangélicas, não todas, né? Claro que não são todas que eu estou incluindo,
mas atribuem muita coisa à possessão. Às vezes é apenas algo psicológico, às vezes uma doença. E eles vão atribuindo muito ao demônio, tudo. Então a possessão é o caso extremo. Já é o último grau onde o demônio toma posse, não somente de uma parte da pessoa, mas do corpo todo. Então, antigamente na igreja, quem tinha um dom de exorcizar o demônio podia expulsar o demônio mesmo, de outras pessoas, quando ela estava possessa. Ao longo da história, a igreja que foi percebendo, a igreja do Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana, que muitas pessoas não tinham discernimento de quando era o demônio e de quando era apenas uma doença ou algo psicológico mesmo, ou algo que a pessoa não compreendia. Então as pessoas atribuíam demais tudo ao demônio. Então a igreja foi tendo um critério. Então somente os padres exorcistas hoje, atualmente, podem expulsar. O bispo nomeia na sua diocese um padre e a partir daí essa pessoa fica responsável de analisar os casos. Eu particularmente percebo que às vezes a gente tem medo de ler livros sobre isso. E quem tem uma mente assim muito fraca, muito medrosa, não é bom ler. Mas, por exemplo, eu já li no mínimo uns 20 livros sobre exorcismo e falsas doutrinas, acho que mais de 20. Livros bons, de bons padres, padres exorcistas e ministros de cura e libertação. E quanto mais a gente lê, menos a gente fica paranoico, porque esses livros são de pessoas sensatas, sóbrias, piedosas, que buscam santidade e nos ensinam da forma correta como compreender a ação do demônio. O porquê saber sobre a existência do demônio? Primeiro porque quando você não conhece ou não acredita que existe um inimigo, você não pode combatê-lo. Então quando você sabe quem é o inimigo, você vai usar as armas necessárias contra ele. Voltando um pouquinho atrás, antes da possessão existem também casos chamados de influência. Quando é um caso de possessão, somente os exorcistas podem fazer. Mas quando é um caso de influência demoníaca, que às vezes ele se parece um pouco, mas não num grau tão sério, a pessoa muda de voz, a pessoa se bate, a pessoa fala outras línguas, às vezes línguas que ela nunca estudou, e outras coisas mais, revira os olhos, mas muitas vezes é apenas influência, que é algo terrível também, mas que um ministro de cura e libertação autorizado, ele pode fazer de fato essa oração pela libertação. E nós podemos interceder também pela libertação. Isso quando é uma influência maligna, não é uma possessão. Por que eu fiz toda essa explanação a respeito do demônio? Para que a gente também tenha as armas para combatê-lo. Uma das armas mais fortes, sem dúvida, é a vida de oração pessoal, estudo da palavra e oração com a palavra de Deus. Sem dúvida, a devoção a Maria através do ofício, do Santo Terço e da intimidade com Maria Santíssima. A vida sacramental, ou seja, confissão frequente e comunhão, se possível, diária. Então, esses são os maiores caminhos e também a intimidade com os santos. Tudo isso são armas contra o demônio. E agora falando propriamente do satanismo, o que é o satanismo? São seitas que foram existindo já há muito tempo. Antes de Cristo haviam os deuses pagãos, falsos, as pessoas adoravam antes de Jesus Cristo vir ao mundo, também os deuses pagãos, e sacrificavam às vezes até os filhos, matavam os filhos e ofereciam aos deuses, e sem dúvida o demônio estava já por trás de tudo isso. Mas hoje, após o cristianismo, começou a existir seitas que iam contra o cristianismo. E alguns, de forma muito clara, faziam pactos com Satanás. Pactos de sangue. Pactos de entregar a sua vida por dinheiro, por fama, por sucesso ou por poderes mágicos. E essas pessoas iam se consagrando ao demônio e servindo ele. Então, existem... Quem são esse tipo de pessoas? São os bruxos, Não são os bruxos que passam no filme voando na vassoura, claro que não. Mas existe, de fato, a bruxaria. Pessoas que fazem magia negra para matar pessoas, para colocar doenças, para destruir a vida financeira, para destruir o casamento. Então esses grupos cada vez mais têm crescido lá para o lado da Europa, mas também no Brasil tem crescido esses grupos de seitas ocultas. De modo especial, para o lado da Europa tem crescido o satanismo. E qual é uma das ideias do satanismo? Uma das ideias é: Deus é mau
e tudo que está acontecendo de ruim é culpa de Deus, por isso nós vamos nos revoltar contra Deus e um dia nós reinaremos junto com Satanás. É essa uma das ideias dos satanistas. Eles odeiam a Deus, se revoltam contra Deus e querem um dia reinar neste mundo, porque Satanás vai iludindo ele, os demônios vão iludindo, e eles acham que um dia vão reinar nesta terra, neste mundo, e vão ser recompensados por Satanás. Alguns, quando aderem também, vendem sua alma ao demônio, têm a consciência de que perderão a salvação. Mesmo assim, eles não querem saber disso. Então o satanismo tem cada vez mais mostrado o seu ódio contra a igreja. Por exemplo, quando o Papa Francisco veio para o Brasil, existiam alguns grupos, né, que, vinculados também a essas seitas, pegavam imagens de Nossa Senhora, do crucifixo, e se masturbavam e faziam coisas absurdas, né? E também outra ideia do satanismo, de outro grupo, que são vários grupos que vão crescendo, infelizmente, é que quando houve a batalha do bem e do mal, de Deus, aliás, dos anjos bons e dos anjos maus, o que aconteceu foi o seguinte: como tinha mais anjos bons, então os anjos bons venceram. Então, se os anjos maus tiverem mais adébitos que vão segui-lo, vai ter uma revanche. E no grande Amagerdon vai ter essa guerra, e quem vai vencer são eles. Isso é um pensamento errôneo que eles têm, que só perderam porque era a minoria. Então Deus foi injusto porque a maioria foi contra a minoria, por isso eles perderam. Então é uma ideia bem boba e bem errada. Nós podemos perceber também que diante do satanismo existem ritos de consagração, como eu já falei, que seria o pacto de sangue, mas também existem rituais mais pesados, onde a pessoa ela faz também coisas piores do que isso, né? Às vezes fica, por exemplo, num banho de fezes de animais dentro de uma panela bem grande, e lá ela fica várias horas sem comer, ou até mais de um dia sem comer, e ela faz vários pecados, e depois ela entra dentro desta, como se fosse de uma panela bem grande, e fica lá entre as fezes e vai se consagrando ao inimigo através desse jejum falso, né? E existe também as missas, entre aspas, missas satânicas, missas negras, onde eles fazem coisas absurdas. Por exemplo, roubam a Eucaristia, porque infelizmente os satanistas sabem que Jesus está na Eucaristia, e às vezes eles entram na fila da comunhão e roubam a Eucaristia. Alguns já colocam algo na língua para que a Santa Hóstia ela não se desmanche na língua. Então eles comungam na boca mesmo, e muitas vezes, assim que saem da missa, bem rápido, assim que comungam, já pegam a hóstia consagrada e levam para esse rito desta missa negra. E às vezes acontece o seguinte: eles colocam tipo um altar falso, que eles chamam de altar, e uma prostituta, e introduzem o Santíssimo Sacramento dentro da parte íntima da mulher. E aí vários homens vão abusar dessa mulher, vão ter relação com ela, tendo o Santíssimo Sacramento dentro desta pessoa. Então é uma das formas de blasfemar contra a Eucaristia, de cometer o pecado do sacrilégio e da blasfêmia. Então é uma forma deles fazerem. Existem vários outros ritos bem pesados, onde as pessoas muitas vezes sacrificam pessoas dentro do próprio rito dessa missa negra, crianças e tudo. Há outros ritos muito pesados, a gente poderia passar horas e horas falando sobre tantos ritos imorais, ritos onde a pessoa, às vezes para se consagrar ao inimigo, ou dentro dessa própria missa negra, muitos acabam se masturbando, ejaculando e bebendo o próprio sêmen e dando a outros. Então é algo muito nojento, ou bebendo sangue de animais ou de pessoas. Então tudo isso vai acontecendo. Você pode dizer, que coisa louca, isso acontece mesmo? Sim. Infelizmente nós temos que dizer que acontece. E qual deve ser a nossa postura? Primeiro, de jejum, de oração e de mudança de vida. Porque se o satanismo tem crescido, sem dúvida nós devemos fazer um grande exame de consciência. O que nós temos feito para combater as obras de Satanás na minha vida e na vida daqueles que eu amo? Então, de fato, o satanismo existe.
Satanás, que é o autor dessas ideias, existe. E muitos estão feridos com Deus, não porque Deus fez algo, mas porque compreendem mal quem é Deus. Acham que Deus é culpado dos terremotos, dos abortos, das fomes, da grande fome que há no mundo, do desemprego. E o demônio vai colocando na nossa cabeça, na cabeça desses, que Deus é o culpado de tudo. Então, Satanás sempre foi esse acusador, esse que se opõe a Deus. Então, cabe a nós, através da vida de oração, através do estudo da palavra, do estudo do que a igreja fala. Hoje tem muitos livros que eu posso até indicar algum para você. Você que quer ler esses livros, muito bom. Por exemplo, tem um do padre Gabriel Amorth, que é exorcista do lado Vaticano, que é Um Exorcista Conta-nos. Tem outro também, O Sinal do Exorcista. Tem outro também dele, O Último Exorcista. Tem outro também dele, Exorcistas e Psiquiatras. Tem um também muito bom do Frei Elias Vela, é o Anticristo, como ele é e age. Também tem outro do Frei Elias Vela, O Leão que Ruge ao Longo do Caminho. Tem outro também do Frei Elias, Aprendendo a Lidar com o Diabo. E, se a gente fosse falar, tem mais inúmeros livros que vai abordar esse assunto. Existe também, do Frei Elias Vela, só que é um pouco mais difícil de encontrar, O Diabo e o Exorcismo. Então são livros que vão nos esclarecer sobre esse tipo de assunto, assuntos mais pesados que a gente precisa se aprofundar. Também nós podemos encontrar alguns materiais sobre o Ministério de Cura e Libertação nos materiais da Canção Nova. Existem vários livros que tratam sobre esse tema. Lembrando que a gente não pode ficar fixado só nesse tema, mas é um dos temas que a gente tem que se aprofundar para também saber evangelizar pessoas, porque no mundo de hoje você pode, infelizmente, encontrar alguém que você vai pregar e essa pessoa pode falar que ela tem um pacto com o demônio, que ela é satanista, e o que é que você vai dizer se você não tem conhecimento sobre isso? Se você tem até medo de falar. É uma das grandes estratégias do demônio. Uma, que nós possamos achar que ele não existe, e outra, que nós possamos morrer de medo dele. Não devemos ter medo, não devemos achar que ele não existe, mas também não devemos achar que tudo é o demônio. Devemos ter a pedir a graça a Deus do discernimento dos espíritos. Saber o que é o espírito humano, saber o que é a ação de Deus e saber qual é a ação do demônio. Para isso, repito, a vida de oração, ela é essencial, ela é indispensável. Então que nós possamos, a partir de hoje, começar a rezar por esses irmãos, para que Deus os converta, para que Deus possa de fato tocar o coração deles. E nós percebemos que tem crescido muito o satanismo através dos filmes, tem crescido também através de, às vezes, alguns vídeos da internet. Tem crescido muito mesmo. Vários vídeos no YouTube que vão ensinando, incentivando os jovens a participarem de grupos como esse, grupos satanistas. Isso está em moda, e por isso muitos jovens também querem ser. Às vezes não por convicção, mas por estar na moda. Então, mas mesmo esses jovens, muitas vezes acabam entrando nisso e acabam fazendo algo muito ruim com a sua vida. Porque muitos que entram no satanismo, grande parte dessas pessoas acabam se suicidando. E é esse o plano do demônio, que veio para matar, roubar e destruir. Lá em João 8 vai falar sobre a verdadeira liberdade em Cristo. Então que você possa meditar. João capítulo 8 fala da mulher adúltera, mas também fala da liberdade em Cristo. Um texto que eu peço que você possa ler também é Gênesis 3, para ver como o demônio é sutil e vai agindo com nossos primeiros pais. Também Mateus capítulo 4, é um texto que você pode ler, Apocalipse capítulo 12 e tantas outras passagens, por exemplo, Isaías 14, o versículo 8 em diante. Então tá aí a dica para você, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.